É uma alegria muito grande, porque em tão pouco tempo, nós estamos aqui pela terceira vez. Estivemos aqui na ordenação do nosso irmão, reverendo Joaquim, depois na licenciatura do candidato Darlan, e hoje novamente para a ordenação do nosso irmão. Deus sabe do carinho que nós temos por esta igreja, e a palavra realmente é de muita gratidão a Deus por esta oportunidade. Aqui nós temos vários irmãos do nosso presbitério, a comissão que foi determinada pelo presbitério para estar aqui, para fazer esta ordenação, essa solenidade, e nós somos gratos. Na verdade, nem todos vieram, né? Alguns não estão aqui, justificaram inclusive a ausência, mas somos gratos por aqueles que vieram. E estamos alegres também de ver aqui irmãos lá da época da Igreja Memorial, né, irmão? Muito tempo. Vamos ficar falando muito de tempo, não, senão o pessoal descobre a nossa idade aí, né? Amados, eu quero, nesta noite, estou com uma responsabilidade de trazer uma mensagem que possa, de alguma maneira, edificar a igreja, encorajar a igreja, se necessário também dar algumas cajazadas, cajado, usar o cajado, cajazado. Se precisar também confrontar, mas não somente a igreja, de forma mais específica, o Darlan. Edificar, encorajar, desafiar, confrontar, dar cajazada. Teve uma outra vez que eu vim aqui que eu fiquei embaraçado com uma palavra aqui que eu nem me lembro mais. Cajado, tá? Usar o cajado. Deus tenha misericórdia. E depois de muita oração, o desafio é grande. Deus me conduziu para uma passagem, e eu convido vocês para que abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo de número 1. E nós faremos a leitura do verso 1 e verso 2. Colossenses, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Eu convido, por favor, aos nossos irmãos da comissão, todos os irmãos da comissão, para ficar em pé e fazer essa leitura para nós. Colossenses, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Por gentileza, leiam. Vamos ter mais uma palavra de oração. Aqui estamos nós, Senhor. Grandes são as nossas limitações. E a nossa oração é para que Cristo, a nossa suficiência, ajude-nos a superar todas as nossas dificuldades. Que as minhas limitações não venham limitar a grandeza, a glória do teu evangelho. Nós estamos certos da presença de Cristo, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. O apóstolo Paulo está preso. O ano é 62. O imperador, 62 depois de Cristo, o imperador é Nero. Paulo não sabe qual será a sua sentença, se permaneceria preso,
se seria liberto ou se seria morto. Desta prisão, o apóstolo Paulo escreve uma carta pessoal a Filemon, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, e escreve também esta carta à igreja de Colossos, e uma carta também à igreja de Laodiceia, que nós não a temos dentro do cano. Colossos era uma cidade que ficava no vale do rio Lico, a 17 quilômetros de Laodiceia e a 170 quilômetros de Éfeso. Quem plantou esta igreja foi Epáfras. Na verdade, Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 1, que ele não conhecia aqueles irmãos. Talvez ele estava se referindo à maioria. Mas quem plantara a igreja, quem fundara aquela igreja, foi Epáfras, capítulo 1, verso 7. Lucas, em Atos 19, versículo 10, nos informa que quando Paulo estava em Éfeso, ele permaneceu lá 2 anos, e que nesse período, todos os habitantes da Ásia ouviram a pregação da palavra de Deus. Todos os habitantes da província da Ásia tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Os estudiosos acham que essa permanência de Paulo foi mais ou menos por volta do ano 53 a 55. Então, na verdade, foi mais ou menos nessa época, entre 53 e 55, que Epáfras ouviu o evangelho na cidade de Éfeso, e ele então começou a pregar este evangelho no vale do rio Lico. Na sua cidade, provavelmente, Colossos era a cidade natal de Epáfras. Ele ouve o evangelho, o seu coração é transformado e ele começa então a pregar este evangelho e surge a igreja de Colossos. O apóstolo Paulo escreve esta carta, como todas as outras, com um propósito bem definido. Epáfras leva ao conhecimento de Paulo, lá em Roma, ele está preso, que alguns ensinos heréticos estavam graçando no vale do rio Lico, na igreja de Laodiceia, na igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve esta carta para combater esses erros doutrinários, essas heresias que estavam sendo ensinadas na igreja de Colossos. Provavelmente, quando a gente observa a própria carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, no capítulo 2, verso 8, e do verso 16 a 23, nós vamos ver que essa heresia misturava o ritualismo judaizante com a filosofia grega, e estava, na verdade, causando um dano muito grande espiritualmente àquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, escreve esta carta com este propósito: corrigir esses falsos ensinos. A carta de Paulo aos Colossenses é tida pelos eruditos como um tesouro, tratando da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Alguém aqui é grande nesta carta, alguém aqui é sublime nesta carta, alguém aqui é glorificado nesta carta, e essa pessoa é Cristo Jesus. Não é Paulo, não é Epáfras, é Cristo. No capítulo 1, verso 14 e 20, ele vai dizer que Jesus é o único Salvador. No verso 1 no capítulo 1, verso 15, ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível.
1,16, Jesus é o Criador de todas as coisas. 1,17, ele é o mantenedor do universo e está acima de toda a criação. No verso 1,18, ele é o primogênito de toda a ressurreição. Verso 1,20, ele é o redentor de toda a criação. Verso 2,3, ele é a própria sabedoria personalizada de Deus. E no verso 2, verso 9, Jesus é a plenitude, é a expressão exata da divindade. Então eu queria muito, da próxima vez que você for ler essa carta, você entenda isso. Paulo está escrevendo com o objetivo de corrigir erros doutrinários. E ele faz isso engrandecendo, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Não há outra maneira de corrigir falsos ensinos, senão por meio do conhecimento do Cristo da Bíblia, não do Cristo que as pessoas criam por aí. Essa carta, além de ser esse tesouro que fala da pessoa e da obra de Cristo, é uma carta também que revela profundamente, como nenhuma outra, o coração do apóstolo Paulo. É uma carta que expõe a própria essência daquele homem. E nesses 2 versículos que os irmãos acabaram de ler, capítulo 1, verso 1 e 2, nós temos aqui uma exposição maravilhosa do que era o coração do apóstolo Paulo. Quem era esse homem? Quais eram, na verdade, as convicções que tomavam conta daquele coração? As suas preocupações. Eu vou reler o versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, Eu quero então, à luz destes 2 versículos, falar sobre esse tema, tá? O coração do apóstolo Paulo. Nós vamos conhecer um pouco daquilo que era a alma desse homem, à luz desses 2 primeiros versículos dessa carta. Primeiro, Paulo tinha um coração convicto do seu chamado. Ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele é o autor desta carta. E ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. No seu coração não havia qualquer confusão, não havia dúvida alguma de que ele era um representante, um porta-voz, um embaixador do reino do Senhor Jesus. Essa convicção estava muito clara em seu coração. Paulo tem consciência de que sua autoridade apostólica fundamentava-se nesse chamado de Deus para a vida dele. As suas cartas tinham uma autoridade, não por causa da pessoa de Paulo, mas por causa do chamado que ele tivera de Cristo Jesus. Convicto do seu chamado, de que ele era apóstolo de Cristo Jesus, que era pela vontade de Deus, ele escrevia com toda a autoridade. Ele chega a afirmar, irmãos, em Gálatas 1,15, que ele fora chamado antes mesmo do seu nascimento. Deus chamou, Deus o qualificou e Deus o enviou para pregar a sua palavra. Meu prezado amigo Darlan, é imprescindível que um pastor
que um ministro do Evangelho seja consumido pela convicção de que ele não está usurpando um cargo. Nós precisamos entender que o nosso chamado, ele não pode fundamentar-se na vontade do nosso coração, na vontade de amigos. Nós precisamos ter essa convicção de que fomos chamados por Cristo Jesus pela vontade de Deus. Darlan, não permita que nada no seu coração ou fora do seu coração roube esta verdade. O seu pastorado não é um projeto da sua esposa, ou da sua família, ou de amigos. É um projeto de Deus. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Ele havia sido chamado para ser apóstolo de Cristo. E não era pela sua vontade, era pela vontade de Deus. Que nada, Darlan, mas absolutamente nada possa demover essa convicção, essa verdade do seu coração. Quando as coisas estiverem indo muito bem, não se esqueça que foi Jesus quem te chamou. Quando tudo estiver prosperando, não se esqueça, a glória é dele que te chamou. Mas se alguma coisa também der errado, se algo te frustrar, entenda que isso não expressa de maneira nenhuma que Cristo não te chamou, que você está usurpando esse lugar. Você precisa ter essa convicção no seu coração. Mas, amados, o desafio quanto a isso não é somente para o Darlan. E você que está aqui nesta noite, que não é pastor, não é presbítero, não é diácono, essa verdade se aplica a cada um de vocês. Nós não somos voluntários no reino de Cristo. Não há voluntários no reino de Cristo, na igreja de Jesus. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Então, eu e você, como crentes, nós precisamos também estar convictos disso, que nós fomos chamados para sermos sal da terra nessa geração, que nós fomos chamados para sermos luz do mundo nessa geração em trevas. Eu e você precisamos ter essa convicção de que fomos chamados para sermos coluna e baluarte da verdade num mundo onde a mentira impera. Então, esta convicção não é somente para pastores, é para todos nós. Nós temos um chamado para sermos súditos do reino. E isso vale para toda a igreja. O coração do apóstolo Paulo era um coração cheio de convicções. Mas o apóstolo Paulo também tinha um coração capaz de fazer grandes amizades. Olha o que ele nos diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Na sua primeira viagem, por volta do ano 48 depois de Cristo, o apóstolo Paulo saiu pregando e ele chegou até a cidade de Listra, onde Timóteo morava. Provavelmente foi nesse momento, nesse período, que Timóteo ouviu o evangelho, por volta do ano 48, e ele então se converte ao evangelho. Mais ou menos 2 anos depois, quando Paulo foi pela primeira vez, foi Paulo e Barnabé. Aí Paulo retorna por volta do ano 50, agora ele está na companhia de Silas, e ele encontra lá na cidade de Listra, esse jovem, o jovem Timóteo. E esse jovem havia ganhado
fama. As pessoas informaram para o apóstolo Paulo que aquele rapaz se despontara como um grande discípulo de Cristo, não somente em Listra, mas também em Icônio. Está lá em Atos 16, verso 1 e 2. Ele era filho de um gentio com uma judia. E aí eu quero que você conheça então um pouco mais do coração do apóstolo Paulo. Que bom, um jovem aqui na cidade de Listra, um jovem crente, está fazendo sucesso, está pregando aqui, está pregando em Icônio. Olha, continue firme aí. Eu quero que você compreenda, olha a sabedoria do coração desse homem. Olha como o Paulo enxergava muito longe. Ele recruta esse jovem para ser seu companheiro. Ele vê nesse jovem, apesar, a Bíblia vai dizer que ele tinha alguns problemas de saúde, que ele tinha alguns problemas, ele era meio tímido, mas o apóstolo Paulo olha para aquele rapaz e consegue enxergar realmente que aquele homem poderia ser um grande auxiliar, um companheiro, um rapaz, um jovem útil ao reino de Cristo. Isso tem um nome, irmãos, isso, discernimento, sabedoria. A pessoa realmente olhar e perceber um potencial. E aqui vai algo já de início para você, Darlan. Nem sempre essas pessoas que serão grandes companheiros, grandes amigos, se despontam na igreja. Aqui Timóteo se despontava. Mas tem alguns que ficam lá no cantinho e que é necessário que Deus realmente nos dê um coração sábio para que possamos descobri-los lá. Paulo, na sua sabedoria, então, e no seu grande amor pelo reino, ele vai recrutar aquele jovem e levá-lo. A partir daí, Timóteo se torna um grande companheiro, um grande amigo do apóstolo Paulo. Paulo o chamava de filho amado, 1 Coríntios 4,17, Filipenses 2,22. Paulo delegou a Timóteo responsabilidades de admoestar algumas pessoas na igreja de Éfeso, 1 Timóteo 1,3. Timóteo colaborou com Paulo no envio de várias cartas, inclusive esta. Paulo orava constantemente para Timóteo. E aqui entra um detalhe muito interessante. Paulo escreve uma carta para Filemon, ele escreve uma carta para Tito, são cartas pessoais, mas ele escreve 2 cartas para Timóteo. Inclusive, olha só, o último texto canônico que nós temos foi uma carta que Paulo escreveu a esse seu amigo, a esse seu jovem amigo e pastor Timóteo. Resumindo, Timóteo era um grande amigo e companheiro de Paulo. O coração de Paulo percebeu naquele jovem potencial e investiu, e nós conhecemos bem, ao ler, como esse rapaz realmente foi útil ao apóstolo Paulo. Darlan, qual é a leitura que nós fazemos aqui? Paulo vai entender o seguinte: não sou autossuficiente, eu preciso de ajuda, eu preciso de cooperadores. Você não é, eu não sou, ninguém aqui é autossuficiente, só Cristo é. Nós precisamos nessa nossa árdua jornada na vida cristã, principalmente no pastorado, de amigos. E eu quero que você, Darlan, como pastor, fique de olhos abertos, porque Deus pode levantar as pessoas mais insuspeitas dentro do seu rebanho para ser esse Timóteo, para ser esse cooperador, para ser alguém para te reanimar em alguns momentos da sua vida. Eu e você precisamos ficar atentos quanto a isso aí. E a igreja? Qual é a mensagem
para vocês? Qual a aplicação para vocês? Amados, de repente o seu Timóteo está lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá no ambiente de trabalho. Pode ser que aquela pessoa que Deus tem levantado para te ajudar na sua caminhada, nos desafios da trajetória cristã, seja um vizinho, alguém na igreja que as pessoas nem mesmo faz muito caso, mas pode ser este amigo ou essa amiga, este cooperador que Deus tem levantado para te abençoar, para te socorrer, para te dar ouvidos quando você precisar falar, um ombro quando você precisar chorar. Mas mais do que isso, amados, eu e você, Darlan, eu e você, nós aqui, irmãos, nós podemos ser Timóteo na vida de alguém. Você, minha irmã, meu irmão, você jovem que está aqui, todos nós podemos ser Timóteo na vida de alguma pessoa. Que aprendamos, irmãos, com o apóstolo Paulo, que Deus, em sua graça, levanta pessoas para nos ajudar. Conhecendo um pouco mais, então, desse coração cheio de convicções, desse coração capaz de fazer grandes amizades, em terceiro e último lugar, Paulo tinha também um coração que se importava com o bem-estar da igreja. Ele vai dizer no versículo 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, eu quero agora que você se coloque no lugar do apóstolo Paulo. Ele está preso, longe da sua gente, sem saber qual seria o destino da sua vida. E ele podia muito bem dizer para Epáfras: Epáfras, você trouxe várias informações aqui, a igreja está sendo invadida por alguns falsos mestres. Olha, vou fazer uma oração forte aqui e tudo se resolve. Não é isso que Paulo faz, não, irmãos. Ele orou, a carta fala que ele ora pela igreja, mas ele também escreve para aquela igreja. Ele se importa com o bem-estar daquela igreja. Ele se importa com as questões teológicas daquela igreja. Ele se importa com a condição espiritual de uma igreja que ele não plantara, de uma igreja que ele não conhecia, mas ele sabia que era o povo de Deus, e ele se importa com o bem-estar espiritual daquela gente. Eu não sei, nós temos vários pastores aqui, talvez você já passou por isso. Amados, eu recebo no meu gabinete gente de toda denominação, pessoas de outras igrejas que vão até lá para a gente orar, para abrir o coração. Eu acredito, irmãos, que eu tenho como pastor a experiência de que muitos pastores não têm. Eu estou sempre aberto. Às vezes eu recebo o seguinte telefonema: pastor, eu não sou da sua igreja, mas o senhor poderia me receber no seu gabinete para a gente, eu preciso de um aconselhamento. Amados, eu, pela graça do Senhor, nunca disse não. Da igreja Assembleia, da igreja Quadrangular, de outras igrejas, gente também que não são evangélicos. Isso vai acontecer com você também, Darla. E você precisa se importar com o bem-estar desse povo, não somente do rebanho que você está apacentando, que é claro que nós temos que nos importar com a espiritualidade do nosso rebanho, mas daqueles também que não fazem parte do nosso rebanho. O apóstolo Paulo tinha um coração tão amoroso que ele se importava, e ele escreve esta carta. E o que eu acho incrível aqui, irmãos, é como que ele se dirige aos crentes de Colossos.
Ele vai chamá-los de santos, de fiéis e irmãos em Cristo. Mesmo não conhecendo, ele entendia: faz parte da minha família. São meus irmãos em Cristo Jesus. De repente, você conhece alguém que cultua a Deus, mas não com a mesma liturgia que você gosta, que você preza. Mas ainda assim, olhe para esse irmão e vê nele alguém que Cristo separou. O que Paulo está entendendo aqui, irmãos, o que Paulo está nos dizendo é que aqueles cristãos ali de Colossos haviam sido separados, ou seja, santificados do mundo pagão da sua época. E é preciso que nós entendamos, irmãos, que é somente por meio de Cristo que nós realmente vamos ter a nossa vida santificada. E o apóstolo Paulo, ele vai também chamar aqueles crentes de fiéis, apesar de falsos mestres estarem ensinando heresias naquela igreja. Aquela igreja permanecia fiel ao evangelho. E o apóstolo Paulo, então, ele compreende a beleza disso e ele vai chamar aqueles irmãos de fiéis. A despeito do perigo que eles corriam, eles continuavam fiéis. E ele vai chamar aquela igreja de irmãos. Ele já havia chamado Timóteo de irmão. Agora ele chama os crentes de Colossos de irmãos. Em outras palavras, no coração de Paulo, a igreja é uma grande assembleia de irmãos. Aqui, irmãos, não pode ter competição. Entre nós, nós pastores, presbíteros, nós não podemos ficar digladiando entre nós. Nós não podemos ficar disputando entre a gente. Somos uma família. Entre vocês, queridos, amada igreja, o Senhor Jesus olha para nós e vê uma família, um corpo, Ele é o cabeça. Então não pode haver desavença, não pode haver disputas, tem que haver perdão, tem que acontecer entre nós, irmãos, uma unidade que possa, na verdade, brilhar lá fora. O apóstolo Paulo enxergava assim a sua igreja, mesmo aquela que ele não conhecia. Darlan, todas as barreiras sociais, raciais, étnicas, culturais, podem ser derrubadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Mesmo aqueles corações mais petrificados, mais endurecidos, mesmo aquelas pessoas com as vestimentas mais esquisitas, nós não podemos esquecer disso, Darlan, de que o Evangelho é capaz de mudar os corações e fazer realmente de todos nós uma grande família. No meio da família cristã, nós precisamos, irmãos, entender, e eu quero colocar isso aqui, Darlan. Quero muito que você esteja atento a essa palavra do pastor. Nós encontramos pessoas dentro dessa família, do povo que nós apacentamos, pessoas dóceis, cordiais, amigas, dispostas a servir o tempo todo. Mas não são todos assim, Darla. Não são todos assim. Alguns são críticos, alguns na verdade não querem caminhar conosco, mas ainda assim, Darla, são nossos irmãos. Nós precisamos amá-los, orar por eles e apacentá-los como se eles fossem os mais dóceis do mundo. Nós precisamos de olhar para esta realidade e enxergar dessa maneira o nosso ministério. Eu quero concluir a nossa mensagem nesta noite,
tirando algumas lições práticas para o nosso coração aqui. Vamos lá. A princípio, qual era o propósito do coração do apóstolo Paulo, ou de Saulo? Destruir, arrasar, acabar com a igreja. O coração de Paulo era consumido pelo ódio aos cristãos. Mas Jesus tinha um outro plano para aquele coração. Jesus entrou naquele coração. E Jesus transformou aquele coração. E aquele que odiava e que queria a destruição da igreja, agora passa a ser a voz número 1 da igreja. Qual a lição aqui, Darlan? Qual a lição aqui, igreja? Não há coração tão endurecido que Cristo não possa mudar. Talvez hoje alguém lá na sua família, mamãe, papai, você que está aqui, alguém que tem odiado você porque você é crente, lá no seu trabalho. Olhe para essa passagem. A princípio o coração de Paulo odiava a igreja, agora esse coração ele é consumido pelo amor à igreja, e ele quer edificar a igreja. Nós precisamos ter isso em mente, que para Jesus, para Cristo, não há coração tão endurecido que ele não possa quebrantar. Nós vimos em segundo lugar que Paulo tinha um coração que fazia grandes amigos. Mas eu quero que você entenda, Darla, que Jesus pode sim, e ele vai fazer isso, ele tem feito isso, levantar grandes amigos. Seja também um grande amigo, mas o nosso maior amigo é Cristo. Ele provou essa amizade ali na cruz do Calvário. Depois do que ele fez por nós, Darla, não há mais lugar para duvidar da sua amizade. Não há mais lugar para que haja algum tipo de dúvida em nosso coração de que Cristo nos ama e que Ele é o nosso melhor companheiro. Talvez nessa noite tenha alguém aqui que está se sentindo desamado, uma solidão muito grande, está no meio de tanta gente, mas o coração está experimentando uma solidão muito grande. Amados, na semana passada, eu estava com uma pessoa num consultório médico. Uma pessoa uma pessoa muito bem financeiramente. Uma pessoa de uma capacidade financeira muito grande. Jovem ainda, e eu estava no consultório com essa pessoa, ela estava sentada, tinha muita gente dentro do consultório, e ela se levantou: pastor, ninguém me ama, eu me sinto muito sozinha, eu estou vivendo uma solidão muito grande. Jamais eu iria pensar isso daquela pessoa. Ela tem família, ela tem amigos, rodeado de vizinhos, bem financeiramente. Eu quero que você entenda, talvez aqui nesta noite tem alguma pessoa experimentando algum tipo de solidão. Nós não precisamos, porque Cristo é nosso companheiro, Ele é o nosso amigo. Ele não somente levanta amigos, mas Ele é o nosso melhor amigo. E eu repito, Ele provou isso ali, dando a sua própria vida na cruz do Calvário. A despeito da sua idade, da sua condição social, a despeito da sua cultura, Cristo continua sendo o nosso melhor amigo. Nós vimos, em terceiro lugar, que Paulo tinha um coração que se importava com o bem-estar espiritual da igreja. Jesus também se importa com o meu bem-estar espiritual e com o seu bem-estar espiritual.
Ele se importa. Ele se importa se eu e você estamos lendo a sua palavra ou não. Se nós estamos tirando tempo para devocionais em casa ou não. Ele se importa se nós temos compromisso com a igreja ou não. Jesus se importa com tudo isso. Ele se importa com a nossa vida espiritual. Ele se importa com cada um de nós. Se importa de forma corporativa, mas se importa também de maneira individual. E a minha pergunta para você é: você tem se importado com a sua condição espiritual? A sua própria condição espiritual? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem tirado tempo para culto doméstico? Você tem responsabilidade com a igreja? Você tem se preocupado com o bem-estar espiritual da sua família, da sua igreja local, da igreja brasileira, da igreja da nossa geração? Nós temos nos preocupado com isso? Tem irmãos morrendo, sendo perseguidos, presos. Nós temos nos importado com isso. Amados, nós não podemos estar lá. Nós não podemos defender com as nossas mãos, mas as nossas orações, nós podemos ir até esses lugares por meio da oração, e orar por esses irmãos é uma maneira de demonstrar que nós nos importamos com eles. O braço longo da oração pode ir em qualquer lugar. Pode chegar um momento, Darlan, que você queira fazer uma visita e a pessoa vai dizer assim: não quero ver cara de pastor. Eu já passei por essa experiência, tá? Aí a família ou alguém pode falar assim: pastor, ele não quer. Você entenda isso. Você não pode estar ali fisicamente, mas essa pessoa não pode impedir que você ore por ela. Então se importe. Se importe. Nós precisamos nos importar. Paulo se importava. Cristo se importa. Que Deus abençoe. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Eu quero encerrar de vez com uma leitura de um puritano que viveu 1662 a 1714, Matthew Henry, não sei se a pronúncia está certa, comentando esses versículos aqui. Ele diz assim: Paulo chama os cristãos de Colossos de santos e irmãos fiéis em Cristo. Todos os bons cristãos são irmãos uns dos outros. Para com Deus, eles devem ser santos. Em ambos, como santos para Deus e como irmãos uns para com os outros, eles devem ser fiéis. A fidelidade corre em todo o caráter e relacionamento da vida cristã, e é a coroa e a glória de todo cristão. Que Deus abençoe e que Deus aplique essa santa palavra ao nosso coração. Amém. Vamos ter mais uma oração. Eu estou escalado aqui para orar após o culto. Eu posso mudar aqui? Posso? Eu queria pedir o presbítero Isaías para fazer essa oração, pedindo a Deus que, em sua bendita graça, Ele viesse aplicar essa palavra ao nosso coração. Em dedicar sempre a praticar o Teu Evangelho. Agradecemos a Deus por essa igreja que aqui nos acolhe. Agradecemos a Deus pela vida do reverendo Romildo, que pela Tua graça, que pela Tua misericórdia, nos transmitiu o Teu Evangelho, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. E isso, Senhor, possa servir para nós como lições práticas no nosso dia a dia. É no nome santo de Jesus que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém. Só para descontrair os irmãos, se teve alguma cajadada, oh glória, hein? Então, recebam como vindo da parte de Deus, né? A gente fica todo enrolado, tem hora. Meus irmãos,
Um momento muito especial para a nossa vida. Um momento muito especial para a nossa vida. E eu devo fazer aqui um resumo, mas sabe aquele resumo do resumo? É o que nós vamos fazer aqui agora, com relação à história do Darlan para chegar até aqui. O Darlan ele era pastor da igreja quadrangular, formado inclusive num seminário reconhecido pelo MEC, tá? E ele conheceu as doutrinas presbiterianas por meio desse pecador ali chamado, está procurando pecador? Mas é você mesmo, Valdez. Valdez, né? Reverendo Valdez. E Deus usou a vida do reverendo Valdez. Nosso irmão, então, se deleitou com as nossas doutrinas, veio para a nossa igreja, e aí o reverendo Valdez o apresentou como candidato lá no nosso presbitério. Você lembra qual a data que foi, reverendo? Não lembro. Tem muito tempo, né? Vamos falar assim, tem muito tempo, tá? Muito tempo. E aí, olha só, o presbitério disse não a princípio. E aí depois passou mais um tempo, o presbitério falou assim, olha, vamos pedir o irmão para fazer o fit heavy. Quanto tempo, Darlan? Ele se submeteu e fez. Terminei, igreja, terminei, presbitério, fit heavy, que vocês me mandaram. Aí o presbitério falou assim, agora você precisa fazer algumas matérias complementares, onde os pastores do nosso presbitério seriam os professores. Sabe o que esse irmão fez? Se submeteu. E eu, inclusive, dei uma das matérias, e ele se saiu muitíssimo bem, ele é muito aplicado. Ele apresentou na sua licenciatura tudo que precisava, o sermão, e também a monografia, uma exegese. E depois de um tempo, então, licenciado, é pedido a sua ordenação, e o presbitério atende esse pedido. Ele é submetido de novo a um outro sermão, a uma sabatina. Ficou até um pouquinho mais calvo depois da sabatina. Mas o irmão venceu. Nosso irmão venceu. E aqui está ele. Eu quero convidar o irmão para vir e ficar aqui do meu lado. O Senhor Jesus, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele que é o rei e o cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador, para reunir o seu povo dentre as nações, conduzi-lo à família da fé. Esses ofícios e esses dons miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, o Senhor Jesus Cristo é servido de conservar em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros docentes, comissionados para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes são encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cuja função consiste na arrecadação das ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro ao que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem no culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura, são dados diversos títulos àqueles que exercem este título e exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado de bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro, porque ele cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus. Embaixador,
porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhes que, por meio de Cristo, se reconciliem com Deus. Evangelista, porque anunciam as boas novas da salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho. Doutor, porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta e convence aos contradizentes. E despenseiro dos mistérios de Deus, porque distribui a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Estes títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministério. Achamos-nos aqui reunidos para ordenar mais um ministro da palavra de Deus. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho dos seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão, a autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício na igreja de Deus, admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Acha-se presente para ser ordenado nesta noite, como ministro do Evangelho, o nosso irmão Darlan Joubert de Souza. E eu quero me dirigir ao irmão e fazer algumas perguntas. Seria possível dar um microfone para o nosso irmão e ele vai estar respondendo essas perguntas. Darlan, você crê que as escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Você aprova e sustenta o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho de seu Filho? Sim. Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por esse motivo? Sim. Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio da sua conversação e andar com exemplo, piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu bispo? Sim. Essa pergunta que nós vamos dirigir ao irmão é porque ele também está sendo recebido, na verdade já foi até designado como pastor auxiliar aqui nessa igreja, tá? Darlan, você está pronto para tomar sobre si o cargo desta igreja de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastores? Sim? Sim. Número 9. Você aceita e empreende agora a obra do Evangelho e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho
de todos os deveres inerentes à vocação de ministro de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Convido a igreja a colocar-se em pé nesse momento. Eu quero muito que vocês entendam, irmãos, que apesar da singeleza deste evento, o compromisso agora é com Deus, tá? O compromisso é com Deus, assim como o irmão está ciente disso. Perguntas para a igreja e vocês vão responder também com um sim, caso vocês concordem. E vocês, povo desta igreja de Jesus Cristo, continuam determinados a receber como seu pastor o senhor Darlan Joubert de Souza, aqui presente, a quem convidaram para este fim? Sim? Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeterem-se a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? E enquanto ele for seu pastor, obrigam-se a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe aquilo que vier a ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vocês? Sim. Os irmãos podem continuar em pé. Nosso irmão Darlan vai ficar de joelho aqui e todos os presbíteros, inclusive os presbíteros em disponibilidade e os pastores, por favor, estejam vindo aqui à frente. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa dignidade. Do Senhor vem a nossa suficiência. Sem o Senhor, nada somos e nada podemos fazer útil ao teu reino. A nossa dependência do Senhor, ela é plena. E neste momento, Pai, nós imploramos a tua graça. Nós imploramos, Senhor Deus, o poder, a alegria, a motivação do Espírito Santo do Senhor sobre a vida do teu servo Darlan. Nós invocamos, Deus, o poder dos céus sobre este coração. Tire desse coração todo temor sem fundamento. Tira desse coração todo medo, tudo aquilo que não procede dos céus. Dê a ele, Pai amado, ousadia, intrepidez no testemunho do Santo Evangelho. Conceda ao Darlan a graça de ver o teu reino sendo multiplicado nesta geração. Abençoe o seu rebanho. Ó Jesus, pastoreie esse coração e faça dele, Senhor Deus, um pastor que realmente apacente o teu rebanho. Abençoe a sua esposa, abençoe o seu filho, abençoe a sua família. Nós te bendizemos pela vida do Darlan e nós imploramos ao Senhor que a tua graça, que a tua misericórdia se manifeste de maneira abundante sobre a vida do teu servo, e isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Atenção, irmãos, vamos lá, nós vamos encerrar aqui essa minha parte. Depois ainda tem mais, tem a parênese. Agora, proclamo e declaro regularmente eleito, ordenado e investido como pastor auxiliar o reverendo Darlan Joubert de Souza. Tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nessa qualidade,
tenho direito a todo apoio, animação, honra e obediência no Senhor. E eu faço isso, Darlan, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastor Joaquim concedeu a bênção de privilégio de trazer uma pequena parêntese ao nosso pastor Darlan. E falando sobre abençoá-lo, com certeza fui muito mais abençoado, né? Pela vida dele. E algumas coisas a gente se lembra, a memória não é tão boa, mas eu me lembro na escola dominical, as primeiras vindas do Darlan na igreja, a gente estudando o Evangelho, e a gente foi conversando, e as coisas foram caminhando, e o Senhor abençoou grandemente, abençoou essa igreja, a nossa vida. E eu queria ler um verso, pensando nesse momento, lá em 1 Timóteo, hoje foi mencionado sobre a história de Timóteo, e eu estava com esse verso há alguns dias no meu coração. 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. São palavras do apóstolo que entendeu o que era o ministério. E a palavra ministério é o serviço. Ele percebeu como Deus viu isso nele, e ele entendia que o propósito da sua vida era servir e agradar ao Senhor. E dizer ao Darlan que quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo, e essa expectativa de saber que quem nos chama é o Senhor para servi-lo no tempo, no modo e da maneira que Ele quer, que nós somos apenas servos. E isso faz me lembrar, quando eu penso nesse momento de ordenação de um pastor, a respeito de um pastor, que foi dito a respeito dele que não tinha ninguém na terra igual. Mas se a gente escrevesse a biografia dele e dissesse: olha, você quer ter uma igual? Dificilmente um pastor se atreveria a ter uma igual. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, vai dizer o seguinte, lá no verso 22. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Esse era o seu ministério, precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João disse essas palavras quando começaram a questionar a respeito do seu ministério, porque muitos estavam indo a Jesus e o grupo que seguia a João diminuía. Então ele diz uma coisa, ele se qualifica de uma forma que ninguém fez. Ele diz: olha, quem tem a noiva é um noivo, e eu sou apenas um amigo do noivo. E isso é bom demais. Isso é mais do que o suficiente. O meu coração está cheio de alegria, porque eu sou amigo do noivo. A igreja presbiteriana designa pastores eleitos,
evangelistas, auxiliares, e essa talvez é a figura do pastor. Na grande suma, todo pastor, ele é apenas um pastor auxiliar do grande pastor das ovelhas. Então hoje você foi chamado para ser um auxiliar desse supremo pastor. E eu fico muito feliz porque, olhando para a vida, irmãos, a nossa vida está na mão de Deus. Eu me lembro, a gente tem muitas histórias, nós não estamos aqui para contar essas histórias, senão a gente vai seguir por muito tempo, mas um fato que, uma vez eu recebi um sorriso do Darlan, não sei se alguém aqui já recebeu o sorriso do Darlan, né? Ele distribui à vontade, né? E na época da Covid, a gente como pastor, a gente foi em alguns hospitais, funerais, alguns momentos, né? E eu fui lá visitar o Darlan, e o homem estava magrinho, sem ar, sem corpo, pele e osso. E aí eu cheguei lá naquele hospital, abri a porta e cantei um hino, desafinado como sempre, e ele me deu aquele sorriso. Eu não sei se ele ria da minha voz, mas foi uma alegria tão grande, porque eu disse: o homem está bom, Deus está cuidando dele, e ele só está aqui porque Deus cuidou dele, continua cuidando. A nossa vida pertence a Ele, Darlan. Então, quando você pensar em ministério, chamado, às vezes a gente leva um fardo muito grande de achar que a gente vai ter êxito, vai fazer isso prosperar, que seremos bem-sucedidos. Somos apenas amigos do noivo. E isso basta. Que o Senhor te abençoe, que você continue sendo companheiro de jornada, abençoador de vidas e um instrumento na mão do Senhor. Irmãos, como pastor da Igreja Presbiteriana de Água Branca, eu sempre digo aqui, Darlan, que eu sou muito grato a Deus pela forma com que a igreja recebeu a mim e a minha esposa. É gostoso vir para cá. Eu e a Márcia nos deslocamos para cá com alegria no coração. Eu já disse para a igreja também que eu sou muito grato a Deus pelos presbíteros que Ele me deu. Quase que é um conselho só de Jota. O pastor é Joaquim, Jaime, Juracino, e agora entrou o Guilherme, né? Fugiu do Jota. Mas sou muito grato a Deus pelos presbíteros que Ele me deu. São irmãos de caminhada. E o próprio Darlan, presbítero também. E responsável lá pela igreja de Tropical. E eu quero dizer a todos, como pastor da igreja, que eu sou muito grato a Deus também pela vida do Darlan. O Darlan tem uma história muito grande com a igreja. Eu cheguei no finalzinho, na última curva dessa corrida toda longa, que já foi citada aqui. Mas esse pouco tempo de caminhada, meu irmão, já gerou em mim um profundo respeito, admiração e gratidão a Deus pela sua vida, porque em tudo eu percebo a sua preocupação, antes de qualquer coisa, de correção, de acordo com a palavra de Deus, e buscando sempre, foco sempre na glorificação do nome do Senhor. Então eu te agradeço muito, meu irmão, pela sua amizade, pelo seu companheirismo até aqui, e acredito que continuaremos assim. Pastor Romildo, irmãos, me perguntou se meu relacionamento com o pastor Darlan era bom. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu disse que não. Era ótimo. Só que até chegar o ótimo, o homem quase soltou o coração pela boca. Graças a Deus, uma amizade e um relacionamento muito bom. Deus seja louvado por isso. E eu convido a igreja, irmãos, a abrir as Bíblias lá em 1 Timóteo. Parece mera coincidência, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim:
Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda pureza. Irmãos, Paulo está recomendando a Timóteo aqui, parafraseando o pastor Romildo, a dar umas cajadadas por aí, se preciso for. Então, irmão amado, a gente não pode ser omisso. É a primeira coisa que eu vejo assim, até idosos e idosas, às vezes, na palavra do Senhor, precisarão ser corrigidos. E é óbvio que a correção nunca é agradável, não é isso? Ser chamado a atenção. Eu odeio ser chamado a atenção, irmãos. Principalmente quando eu estou errado, porque minha consciência me acusa. Eu desejo a você 3 coisas para você ser, baseado nesse texto, e 3 coisas para você não ser. As coisas que eu não te recomendo ser: não seja inadequado. Paulo recomendou a Timóteo: olha, exorta o idoso, como pai, as idosas como mães, as irmãs, as moças como irmãs. A gente tem que aprender a discernir, identificar as diferenças no povo de Deus. Nem todo mundo pode ser tratado igual. Não seja arrogante. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui: olha, trate as idosas como mães. Um jovem, como já foi ressaltado aqui, chamar a atenção, exortar. E exortar, irmãos, é chamar ao lado. Eu lembro da minha mãe fazendo isso com a gente lá em casa. 3 filhos. Ela nunca chamava a atenção da gente na frente dos outros. Ela chamava a gente para o quarto e era melhor que ela tivesse batido. Porque a palavra dela doía mais do que uma chinelada. E não era feito na presença de ninguém. Chame ao lado. Não humilhe ninguém, meu irmão. Não seja prepotente, né? Prepotente. Paulo diz em 1 Coríntios 4 que nós somos como que tesouros em vaso de barro. Acho que essa é a figura. Nós temos em nós um tesouro, e nós somos um vaso de barro, na realidade, né? Falei errado. Não há mérito nenhum em nós, irmão. Antigamente, quando eles não tinham banco para guardar as joias, os tesouros, eles colocavam em vasos feios, velhos, para quem sabe enganar o ladrão ou aquele que invadisse a casa. E para ter acesso àquele tesouro tinha que quebrar o barro, o vaso de barro, o vaso feio. Nós somos assim, vasos velhos e feios. Mas dentro de nós, irmãos, tem uma pérola de grande valor. Que o Espírito Santo te quebre a cada dia, para que a luz do Senhor seja vista, e que a riqueza do Senhor seja vista em você, meu irmão. E assim todos nós, irmãos. Nós não somos chamados para dizer que nós somos melhores do que ninguém. Nós somos chamados para dizer que Jesus é o Senhor de toda a terra. Não seja inadequado, não seja arrogante nem prepotente, mas seja preparado para exortar. A gente tem que ter conteúdo, tem que saber o que está falando. E obviamente falar tudo dentro da palavra de Deus, né? Preparado na palavra. Não dá para a gente querer ensinar as pessoas as profissões, mas nós podemos orientar e alertar sobre a palavra de Deus, o que fala a palavra do Senhor. Seja respeitoso, amoroso. E como bem disse o pastor Romildo, já que Paulo fala aqui para Timóteo tratar o idoso como pai, as idosas como mães, as moças como irmãs, os jovens como irmãos, nós precisamos mesmo ter a perfeita convicção de que estamos em família. É bem verdade que
Às vezes, dentro de casa, a gente nos trata mal. Às vezes, dentro de casa, a gente é mais mal educado. A gente fala coisas com familiares da gente que a gente não tem coragem de falar com os de fora. E a gente abre a boca e jorra uma quantidade de coisas que a gente não falaria com um estranho. Mas essa é uma família disfuncional, né, irmãos? Nós somos a família do Senhor. A palavra de Deus nos chama a amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E Ele nos amou de forma sacrificial. Ele pagou o preço. Então, irmão Darla, pastor ordenado Darla, que o Senhor te abençoe na sua jornada, meu irmão. E que a nossa igreja, para a glória do Senhor, seja abençoada através da sua vida. Aliás, continue sendo abençoada como tem. Para mim é um privilégio, como pastor da igreja, ser seu companheiro de jornada. Deus o abençoe. Agora o culto está nas mãos do Darla. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Eu não vou pregar, eu prometo, mas eu te convido a abrir a Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos 11, no versículo 36. A maioria de nós sabe esse texto de cor, mas Paulo fala algo que eu acho que tem que ser uma constante nas nossas vidas. Paulo diz assim, Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meu sentimento nessa noite é esse, irmãos. A Deus toda a glória. Eu fico feliz pelos rostinhos que eu vejo aqui, meus irmãos queridos lá da congregação, que são, companheiros de trincheira, de caminhada. Estou mais na lida ali com eles, mas os meus irmãos aqui também do Água Branca, onde eu comecei a minha caminhada, como muito bem lembraram os irmãos. Pastor Valdez era o pastor aqui na época, um grande amigo, uma pessoa que eu sempre vou ter muito apreço, pelo senhor, pastor. Hoje o reverendo Joaquim está aqui, como ele mesmo disse, pouco tempo de caminhada, mas a gente já tem um carinho muito grande um pelo outro, é recíproco, todas as palavras, viu, pastor? E todos os meus queridos irmãos também do presbitério, que o pastor Marcelo foi meu professor, lá no FitRef, os irmãos queridos que já caminham conosco há algum tempo, meu querido pastor Osvaldo também caminhou com a gente aqui durante um tempo. São todos irmãos que eu tenho muito apreço. Meu querido reverendo Romildo também tem sido, como ele pregou há pouco tempo numa reunião de presbitério, um lenitivo para os momentos de dificuldade. Tem sido um grande irmão também. Então eu louvo a Deus pela vida do Sidney, pela vida do meu irmão Edmar, do meu irmão Isaías, todos os irmãos da comissão designada para esse momento, e pela vida de cada um dos irmãos da igreja, amigos que eu estou vendo o rostinho aqui também. Cada um de vocês são companheiros de jornada, e toda a honra seja a Deus. Eu falei isso hoje de manhã lá na congregação. Eu sou um comedor de arroz e feijão, espero continuar sendo, que é bom, comer arroz e feijão. Somos falhos, pecadores. Eu vou precisar continuar precisando muito da ajuda de todos os irmãos para que possamos cumprir essa jornada que Deus colocou nas nossas mãos. É uma responsabilidade, irmãos, é um peso, ao mesmo tempo que é um privilégio, E o evangelho é cheio desses paradoxos. O ministério é um privilégio, mas ele traz consigo um peso. Eu espero, com a graça de Deus e com a ajuda da igreja, poder honrar o evangelho do nosso Senhor e poder continuar fazendo a obra que eu tenho convicção no meu coração de que Ele me chamou para fazer. Enquanto Ele me der graça,
que eu possa seguir fazendo isso para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Agradeço minha família, meus pais que estão ali, né? Eu nunca vou me cansar de dizer isso, porque eu nasci, minha mãe já me criou no berço evangélico, né? Mas estou hoje aqui com meu pai ali também, professando recentemente a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma alegria gigantesca para nós ver o Senhor, como disse o pastor, que transformando corações, não há coração duro que o nosso Deus não possa transformar. Minha esposa, meu filho Davi são, né, companheiros sempre presentes. Eu não teria condições de fazer nada se não tivesse Deus me dado uma esposa e um filho parceiros como eu os tenho. Sem mais delongas, meus irmãos, eu agradeço-os mais uma vez e eu convido os irmãos a ficarem de pé para que possa estar impetrando a bênção. O mesmo apóstolo Paulo nos falou lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Recebam a bênção, meus irmãos, que o amor do nosso Deus, o Pai, que a graça poderosa do nosso Senhor Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. O pastor pediu para eu não esquecer de falar que tem um lanchinho lá embaixo, né? Então que os irmãos possam estar se deliciando aí com a gente também. Muito obrigado mais uma vez. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Vão em paz, meus irmãos. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.